Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 4 de março de 2023, estamos falando aqui do Brasil e vamos estar dando início aí a mais um vídeo, né? Se eu não me engano, acho que é o nosso 7º episódio da nossa série Primeiros Passos, que é uma série que nós estamos tocando aqui no blog para ajudar aqueles investidores que estão começando na Bolsa de Valores. Então você quer começar a se tornar um investidor de dividendos? Acompanhe a gente nessa série que você vai conseguir chegar lá. Nessa etapa agora, a gente está vamos falar hoje sobre o que são os dividendos. Nós vamos explicar para você o que é os dividendos, como funciona, enfim, uma série de dúvidas a gente vai responder aqui sobre os dividendos. Nós estamos tocando essa série, você já sabe, né? Então se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like aí, já de cara, porque às vezes chega lá no final do vídeo e você esquece de deixar o seu like, estão combinados aqui. Deixa o seu like aí, se chegar no final você não curtiu o que eu falei, aí você tira o like, beleza? Bora lá seguir então, a gente está seguindo esse projeto aqui, ó, Quero Viver de Dividendos. Você tá cansado de ficar trabalhando, batendo ponto todo dia? Você quer viver do fruto dos seus investimentos? Então, os primeiros passos são aqui. A gente fez um caminho que a gente vai estar seguindo aí, né, nessa jornada. Já passamos aqui na etapa 1, na etapa 2, nós estamos aqui nessa etapa 3, no qual eu vou responder uma série de dúvidas iniciais ali para quem está querendo dar ali os primeiros passos, né? E aí eu levantei aqui uma série de perguntas, nós estamos respondendo essas perguntas, já respondemos como ganhar dinheiro na bolsa, temos um vídeo sobre isso, respondemos também o que é uma ação ou o que é um REIT. Então, às vezes você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, quer pegar essa introdução inicial, dá uma puxada lá para você poder entender. E no vídeo de hoje nós vamos explicar o que são os dividendos, ok? Então vamos começar sem mais delongas. Os dividendos, eles são parte do lucro de uma empresa. Então funciona assim da seguinte maneira. Imagina, vamos pegar um exemplo da Coca-Cola, que é fácil, todo mundo conhece a Coca-Cola. É uma empresa que dispensa apresentações. A Coca-Cola, ela tem ações na Bolsa de Valores. Isso significa que você aqui do Brasil pode comprar uma ação lá nos Estados Unidos da Coca-Cola e se tornar um dos donos da Coca-Cola. Não é donos entre aspas, não, é dono efetivamente. Porque quando você compra uma ação da Coca, você passa a ter direito nos lucros da Coca-Cola. E os dividendos, eles nada mais são do que a distribuição desses lucros para os acionistas. Ou seja, você foi lá no seu supermercado aí perto do seu bairro e comprou uma Coca-Cola de 2 litros. Quando você compra essa Coca-Cola de 2 litros, a Coca-Cola está lucrando com a venda dessa Coca de 2 litros para você. E aí esse lucro vai acumulando o lucro de várias garrafinhas e latinhas de Coca-Colas vendidas ao longo do trimestre. Ela apura a quantidade de cocas que foram vendidas, paga-se as despesas lá de funcionário, salário, comissão do vendedor, transporte, imposto, paga aquilo tudo. No final vai se sobrar um lucro. Esse lucro ele distribui como dividendo. Então basicamente é isso que é um dividendo, é a distribuição desse lucro. Como você tem uma ação da Coca-Cola, você é dono da Coca, você passa a ter direito nesse dividendo. Então é bem tranquilo, é bem fácil de entender. O resumo é isso aí, viu? Não tem complicações. Agora eu vou explicar algumas dúvidas que vêm junto com os dividendos que geralmente as pessoas têm. A primeira dela é com relação à frequência. Poxa, mas beleza, Viver, você explicou o que são os dividendos, mas como funciona essa distribuição? Como que a empresa paga isso? É igual a minha empresa aqui que eu trabalho, recebe um salário mensal, o patrão vai lá me pagar? Tem algumas ações na bolsa que até pagam de forma mensal esses dividendos. Vou dar um exemplo aqui do REIT Health Income, que é um dos REITs que eu tenho aqui na minha carteira. Eu tenho vários REITs que pagam mensalmente os dividendos, ou seja, todo mês vai cair a sua participação no lucro daquela empresa. Mas tome cuidado, porque nem todas as empresas na bolsa distribuem dividendos. E aí você precisa de ficar atento, porque às vezes você compra uma empresa e acha que ela distribui e ela na verdade não distribui. Vamos dar um exemplo clássico e fácil de você entender. O Google, você pesquisa no Google, não pesquisa? O Google está na Bolsa de Valores. O Google tem lucro.
mas o Google não distribui esses lucros. Isso é normal também, porque o Google entende que eu vou pegar todo o lucro e investir de novo na própria Google para fazer com que a Google cresça ainda mais. É uma outra estratégia. Tem empresa que distribui, tem empresa que não distribui. Nós vamos falar das empresas que distribuem. Dessas empresas que distribuem, a gente tem 3 frequências. A mensal, que eu acabei de explicar, que é algumas empresas ali, não é a grande maioria, bem pequeno. A gente tem a mais frequente, que é por trimestre. Então você vai receber 4 dividendos por ano. A cada 3 anos, pinga o dividendo. E aí, muitas vezes a pessoa está acostumada com o mercado brasileiro, que algumas empresas não têm uma regularidade para distribuir. A empresa fala que distribui por trimestre, mas aí você vai ver, tem trimestre que a empresa não distribui, tem trimestre que sim, aí faz um no ano. Então assim, no Brasil é meio bagunçado, mas nos Estados Unidos, se a empresa está para distribuir por trimestre, geralmente ela vai distribuir todo o trimestre, a não ser que ela corte os dividendos. Pode acontecer de cortar. A Coca-Cola pode falar assim, olha, esse ano passado não foi muito bem as vendas de Coca, então nós não vamos distribuir os dividendos. Nunca aconteceu isso com a Coca, mas pode vir a acontecer. Não é uma coisa descartável, ok? E nós temos o terceiro caso, que é onde a empresa distribui, tem algumas que são de 6 em 6 meses e outras uma vez por ano. E aí já é um grupo bem pequenininho de empresas que fazem isso. Mas de modo geral, você vai ver trimestre e mensal. O outro cenário é muito raro. Então guarda isso. Distribuição são por trimestre ou por mês, ou aquelas que não distribuem, que também é uma grande quantidade, tá? Aqui a gente colocou 3 tipos de distribuição. A gente tem as distribuições regulares, que você vai ter ali empresa que às vezes vai distribuir $1, e aí no outro trimestre ela vai distribuir 95 centavos, aí no outro trimestre ela vai distribuir 1,50, ela sempre distribui, mas é variado, tem hora que sobe, tem hora que desce, mas ela tem uma distribuição de forma regular. Isso aí é uma característica. Nós temos a outra, que são as distribuições crescentes, que é o caso da Coca-Cola, que, se não me falha a memória, está mais de 60 anos distribuindo dividendos maiores do que o ano anterior. Imagina que você tivesse uma empresa que todo ano ela te pagasse um salário maior. Se tivesse uma certa segurança de que iria receber um salário maior. São esse tipo de empresa que eu gosto. São as que eu mais gosto. São as de dividendos crescentes. E nós temos a de dividendos esporádicos. Por exemplo, tem algumas empresas, se não me falha a memória, a Amazon, por exemplo, que às vezes você compra pelo e-commerce e já comprou pelo e-commerce da Amazon. A Amazon já teve uma vez ou duas, acho que distribuiu dividendos. Às vezes acontece de algumas empresas que não distribuem dividendos darem alguma distribuição, mas depois ela acabou suspendendo. Mas então acontece de ter esses tipos de empresa. Bom, onde são depositados? Beleza, Viver, você falou dessa questão dos dividendos, mas onde que cai esse dividendo? A gente vai explicar no próximo vídeo sobre o que são as corretoras, tá? Deixa eu ver, ó, o que eu preciso para operar no mercado, é no quinto, ó, que é uma corretora. Mas esse dividendo, ele cai na sua conta da corretora, então você tem uma conta lá para comprar essa ação, que a gente vai explicar já na sequência. Na verdade, aqui nesse mapinha, aqui ó, nesse outro aqui, nesse fluxo aqui, ó, eu explico como funciona todo o projeto. Esse gráfico aqui é bem legal, vai te dar uma noção aí mais ou menos. E aí, esse aqui é um gráfico para você entender o que você tem que fazer na roda mesmo, já girando, você já está operando. E aí você vai cair com esses dividendos na conta da sua corretora. Ele deposita isso lá, é como se fosse tivesse feito um Pix para você, vamos dizer assim, né? A empresa vai lá e pum, pinga esse dinheiro na sua conta. E aí, o que eu posso fazer com esse dividendo? Você pode fazer o que você quiser com esse dividendo, meu amigo. Se você quiser sacar esse dividendo e comprar birita no botequim, você pode fazer. Ninguém te impede. Se quiser pegar esse dividendo e comprar mais ações ainda na empresa, você também pode. Você pode deixar o dividendo parado lá. Apesar de a primeira e a última ideia não serem muito interessantes. Gastar com birita e também... falar em birita, beber uma aguinha aqui. E também deixar parado também, dinheiro parado. Dinheiro tem que estar fazendo dinheiro, meu amigo. Dinheiro tem que estar gerando mais dinheiro. Então a gente tem aí a questão de aonde os dividendos são depositados. E agora a gente vai entrar nesse cenário aqui, ó. As datas importantes que você precisa de saber para entender sobre dividendos. A gente tem a data da declaração,
que é a data em que a empresa fala assim, olha, eu vou distribuir, eu vou pagar o dividendo dia tal. E aí ela geralmente passa outras datas, como por exemplo a ex-dividend, que a gente chama, a gente tem até um serviço que chama ex-dividend aqui, mas a ex-dividend é a data limite, vamos dizer assim, para você ter direito de ter aqueles dividendos, ok? Então, a empresa vai definir uma data que vai ser a partir daquela data ali, quem tiver os dividendos depois daquela data não tem direito a receber esses dividendos. Só que o dividendo às vezes é um ciclo, né? Então, tipo assim, ele colocou uma data X, aí aquele anúncio vai até aquela data. Passou daquela data, se a empresa continuar distribuindo, que é o caso das regulares e das dividendos crescentes, vai entrar no outro ciclo do outro trimestre de distribuição. Mas de modo geral, para você saber, é o ex-dividend, a data que você vai ter direito ao dividendo. E aí você tem a data de registro, né? Que é a data em que efetivamente, porque é um pouco confuso o ex-dividend com a data de registro. Oficialmente, a data de registro é a data que as pessoas vão deter os dividendos. Só que a liquidação das ações nos Estados Unidos é D2. Então, ou seja, a data ex-dividend, ela geralmente anda junto com essa data de registro. E aí ela vem um dia, a data de registro é geralmente um dia útil após a ex-dividend. E a ex-dividend tem um gap de 2 dias, né? Então, assim, quem comprou as ações até essa data tem direito ao dividendo. Quem comprou ações a partir dessa data não tem mais direito. Só que a empresa ela declara essa data aqui, ó, a data de registro, como sendo a data limite, né? Então, a galera que comprou aqui daqui para frente, ó, já não vai ter mais direito aos dividendos, ok? E aí é a data do pagamento, né? Que é a data em que efetivamente esses dividendos serão pagos, né? Eu não sei se a gente tem algum site aqui que dê pra gente puxar, mas geralmente tem uns sites aí na internet que você consegue encontrar essas 3 datas aí tranquilo, sem problema. Mas o que você precisa de saber, as datas mais importantes para você guardar na cabeça. Não sei se ficou um pouco confuso, mas você precisa de saber da ex-dividend, que é a data limite. Então, tipo assim, daquela data para trás, você vai ter direito ao dividendo que ela declarou. Daquela data para frente, já era, não tem como mais. E você precisa saber a data em que você vai receber aquele dividendo, a data de pagamento. Então, basicamente, é esse processo aí que você precisa de data mais importante. A gente tem 2 indicadores que eu queria comentar aqui, que eu acho que são importantes para quem quer entender sobre dividendos, que é o dividendo por ação, que é o valor que você vai receber por ação de dividendos. Então, geralmente, quando você vê nos sites por aí, vamos pegar aqui, ó, ROIC da Coca-Cola. Quando você vê, por exemplo, ó, isso aqui são os dados da Coca-Cola, que a gente está usando de exemplo aqui. Você vê que tem aqui, ó, dividend per share, que é o dividendo por ação. Quando você vê esses números aqui, ó, 2022, tá 1,76. Isso significa que cada ação que você tenha, você vai ganhar $1,76 de dividendo da Coca-Cola. Então eu dei até um exemplo aqui bem fácil aqui de você entender, ó. Deixa eu fechar isso aqui que não vai precisar. Digamos que tenha 24 ações da Coca-Cola, você vai multiplicar 24 por 1,76, você vai receber, e aqui geralmente nesses sites que você vê pela internet, você tem o anual, né? Ele vai te mostrar o quanto você recebeu por ano, né? Você vai pegar 1,76 e multiplicar por 12. Por 12 não, por 24 ações que você tem. Então aqui é o quanto você recebe por ano. E aí, se a empresa distribui, igual a Coca-Cola, dividendos por trimestre, isso significa que na teoria você teria isso aqui, ó, 42,24 dividido por 4 trimestres. $10,56 por trimestre que você iria receber, entendeu? Isso daí em reais daria mais ou menos isso aqui, ó, $10,56. Ó, você teria recebido aí, $10,56, R$54,87 por trimestre em dividendos, se você tivesse 24 ações da Coca-Cola. Então, assim, é uma métrica que você usa, né, que é o DPS, que é uma abreviatura, né, Dividend Per Share. Se você estiver olhando a nível português, você vai ver o DPA, que é o dividendo por ação. Nos sites brasileiros você vai ver mais essa nomenclatura.
E aí você pode calcular o quanto que você vai receber de dividendos. Quer dizer, você vai comprar aquela ação ali, você fala assim, pô, mas quanto será que eu vou ganhar de dividendos se eu comprar essa ação? Então você vê quantas ações você vai comprar, multiplica pelo DPS, ou DPA se tiver em português, e aí você vai ter uma noção de quanto você vai receber no ano de dividendos. Outra métrica importante de dividendos é o Dividend Yield. Você deve ouvir falar muito disso nos investimentos, que ele basicamente é uma métrica de avaliação daquele dividendo. Né? Não vou dizer assim que eu curto muito isso, né? Mas assim, para quem está começando, para quem quer dar os primeiros passos ali, é uma métrica que pode te ajudar a ter uma noção se aquele dividendo tá caro ou tá barato você comprar ele, entendeu? Aquela ação de dividendo. É bem ruim avaliar dessa forma, mas vamos lá, grosso modo. Você vai pegar o dividendo por ação, que é aquele que eu acabei de falar lá em cima, e dividir pelo preço da ação. Então vamos pegar aqui, ó, Coca-Cola. Ela tem um dividendo per share de 1,76, $1,76, e ela está custando no mercado de ações $59,44. Então você vai pegar lá, vai dividir um pelo outro e multiplicar por 100. Você vai ter ali, ó, 2,95 de yield, que a gente chama, né, dividend yield. Geralmente a gente abrevia para yield na hora de falar. E aí muitos sites como o ROIC, ele já vai te dar isso mastigado, olha. Ele já traz aqui $2,95%. É o que você receberia comprando uma ação da Coca-Cola, entendeu? Ok? Então acho que deu pra gente ter uma boa noção aí sobre os dividendos, né? Aqui, ó, não sei se aqui vai... Não, esse aqui é Inside Trader, não sei se... Eu tô querendo ver se eu acho aquelas 3 datas pra gente poder ver, mas eu acho que não vou conseguir encontrar. Mas enfim, acho que basicamente são isso. O Dividend Yield é uma métrica ali bastante usada pelas pessoas que estão começando, né? E eu não me basearia nele, mas se você quiser ter uma vaga noção, pelo menos no começo, né? Para você ter uma noção de tipo assim, pô, será que esse dividendo tá valendo a pena ou não? Você pode se basear mais ou menos nisso aí. 2,95, aí você vai ter que pegar umas métricas, depende do momento, né? Se tiver numa alta, 2,95 é um excelente retorno. Numa baixa, pode ser mediano, entendeu? Então depende muito. Mas aí já não... Eu não gosto muito de usar o Dividend Yield para avaliar empresas. Vocês pesquisam por aqui, tem um bom conteúdo já sobre isso. Mas para quem está começando, pode ser interessante. Então acho que deu para a gente explicar aí para vocês o que são os dividendos. Explicamos aí a frequência, explicamos as datas mais importantes, explicamos também o que é um DPS, né, Dividend Per Share, e o Dividend Yield. 5 tópicos aí que a gente queria abordar. Coloquei esses 3 artigos aqui, caso alguém queira entrar no nível intermediário já da coisa, começar a entender um pouco mais a fundo. Tá começando, chegou agora, caiu de paraquedas nos investimentos, literalmente os primeiros passos que você tá dando. Pula, anota esses 3 artigos aqui, depois você lê, senão às vezes de repente pode mais confundir do que ajudar. E aí você vai aguardar que eu vou produzir mais conteúdo para quem está querendo iniciar e dar os primeiros passos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Acompanhe a gente que no próximo vídeo nós vamos explicar o que você precisa para começar a investir na Bolsa de Valores. Se liga aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima.